Olá, boa noite. Estamos chegando, hein, gente? Alguém aí? Olá. Nossas convidadas já estão na área. Rafinha, Fábia. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto nossos colegas vão chegando, a gente vai se organizando, Eislene. Vamos testando. Ei, Mari. Bom, muito bom. Boa noite, gente. Enquanto nossos colegas vão chegando, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Estamos aqui para mais uma atividade de pesquisa e extensão do Grupo de Pesquisa, Formação, Pesquisação e Gestão em Educação Especial, o nosso GRUFOPS, coordenado pela professora doutora Mariângela Lima de Almeida, que desenvolve pesquisas na área da educação especial, na perspectiva inclusiva, em colaboração com diversos gestores de educação especial e outros profissionais, de diferentes municípios do Espírito Santo, e tem como foco a formação continuada na perspectiva da pesquisação. Então esse nosso encontro de hoje é um encontro muito especial, não é o único, lembrando que teremos vários encontros desse ainda no decorrer do mês de outubro, então fiquem ligadinhos aqui no canal do GRUFOPS, tanto no Instagram quanto no YouTube, porque a gente ainda tem muita coisa bacana para mostrar para vocês, tá bom? Esse nosso diálogo de hoje é apenas um da série de lives que o GRUFOPS está apresentando e vai continuar durante todo esse mês de outubro. Então, nossa dica aí é que vocês dêem sempre uma olhadinha no nosso canal, lá no YouTube, tá bom? O pessoal já está chegando. Enquanto o pessoal está chegando aí, eu vou dizer para vocês que hoje nós temos duas convidadas muito especiais, que daqui a pouquinho eu vou estar chamando elas aqui para poder dialogar com a gente. Vamos esperar só mais um pouquinho. As pessoas estão entrando devagarzinho. Enquanto isso, vai lá, curte a nossa página no Instagram, dá uma olhadinha no YouTube, não perca as nossas novidades, porque durante todo o mês de outubro, esse grupo de pesquisa está recheado de coisas boas e de aprendizados pra gente. Tá bom? Ei, NASA! Marcelinha! Um abraço a todos, muito obrigado pela presença. A gente já tem bastante gente na sala, E enquanto isso, então, eu vou chamar a nossa primeira convidada. Gente, eu não tenho muita habilidade com o Instagram, mas a gente vai tentando, tá bom? Vou convidar então para vocês uma pessoinha muito especial que mora no meu coração. E essa noite nós teremos como convidada, deixa eu ver se elas aceitam, já mandei essa noite. Ai, Ione, Dani, sejam muito bem-vindas. Olá! Boa noite, gente. Boa noite! Gente, então já apresentando para vocês essas duas lindezas que o GRUFOPS tem, nós temos aqui conosco a professora doutora Daniela Cortes Borges, A Dani, ela é gestora da equipe de educação especial da Secretaria Municipal de Vila Velha, é membro do Grupo de Pesquisa de Educação Especial no Sistema Comum de Acesso, Permanência e Aprendizagem e Direito Social, que tem como coordenadora a professora querida, a professora Sônia Lopes. Temos também conosco hoje a professora mestre Ione Duarte, que é professora tanto da Rede Municipal de Cariacica, como também da Rede Municipal de Vila Velha, faz parte do grupo de pesquisa do NEAB, aqui da UFES,
e é autora de vários livros, né, Ione? Já está aí colecionando alguns livrinhos, né? Um deles é o livro A Boniteza de Ser Criança, na boniteza dessa pessoa. Então, eu gostaria de, em nome do Grupo Ops, em nome da professora Maria Ângela, dar as boas-vindas para vocês, dizer que esse momento é um momento muito bacana e tenho certeza que o nosso diálogo será um diálogo muito potente. Então, vou passar para Dani, para você poder dar boa noite. Dani, em seguida, Ione, dê a boa noite a todos. Estamos com o pessoal entrando na sala ainda. Enquanto isso, deixo a palavra com vocês. Obrigada, Flaviane. Vocês me escutam bem? Sim. Tá, valeu. Enquanto o pessoal vai chegando, né, para a gente começar a nossa conversa dessa noite, eu quero agradecer ao Grupo Ops, ao convite de estar com vocês hoje, discutindo junto com o grupo e junto com a Ione, a perspectiva de trabalho colaborativo na educação especial, né, o trabalho colaborativo como estratégia de inclusão escolar, como estratégia de inclusão no ensino comum, na educação básica, é um tema muito potente, um tema que mexe com a educação especial dentro da escola comum, dentro da escola regular, que referencia, na verdade, a educação especial dentro da escola comum e regular. Então, quero agradecer ao Grupo FOPS ao convite, a professora Maria Ângela, minha amiga querida, e as meninas que fizeram, com as quais a gente teve contato essas semanas, né, que antecederam a esse momento. Meu muito obrigado, tá, moças lindas? E Ione agora. Ione. Ei, boa noite. Eu estou muito feliz com essa participação, até por saber das nossas discussões, né, que já vem acontecendo aí, durante vários encontros, e participar de um é uma honra, até mesmo pelo grupo que se constitui, que a gente vem se compõe também, né? É um grupo que a gente faz parte, e isso é importantíssimo para a gente. Eu fiquei muito feliz com essa participação, justamente porque a gente vem discutindo coisas, né, situações que diz respeito à nossa ação lá na escola, diz respeito às ações enquanto gestores, né? E isso é muito importante, até mesmo pelo momento que a gente vive, né? Pelas situações que a gente tem vivenciado, pela falta de empatia. E eu acho que assim é um momento excelente para a gente estar falando dessas propostas que foram levantadas aqui. A Flaviane fez já uma apresentação, né? Estou bem à vontade já com o grupo, né? E espero que seja uma noite excelente para a gente. Será, Ione, será. Vocês são muito bem-vindas. Eu acho que esse é o intuito, né? Quando o Grupo Fox ele traz essa proposta desse momento de diálogo, é justamente potencializar esses momentos formativos, né? Não é uma palestra, é um bate-papo. Inclusive, eu gostaria de convidar aqueles que nos assistem para estar convidando também outras pessoas para estar conosco nesse bate-papo. A gente vai tentar interagir com vocês da melhor forma possível, mas que seja de fato um momento potente e de muito aprendizado. Vamos então começar, meninas? E aí eu já vou começar provocando vocês. Bom, pensando que os nossos estudos apontam para um processo de inclusão, né, de grande complexidade, principalmente diante do momento em que vivemos hoje, sabemos que isso implica incluir, implica em forjar uma sociedade pautada em direitos humanos e que, de fato, agregue as diferenças. Esse caminho no Brasil ainda está sendo delineado, né? Aos trancos e barrancos, a gente está conseguindo fazer com que a inclusão, principalmente a inclusão escolar, ela não só se destaque, mas como ela também se fortaleça. Pensando nisso, construir esse processo inclusivo, colaborativo, de forma democrática, sabemos que envolve alguns pilares. Pilares como convivência, pilares como a incorporação das diferenças no nosso dia a dia. Então, pensando em tudo isso, como que vocês compreendem o trabalho colaborativo
para atender essas demandas educacionais que nós encontramos com os nossos alunos público-alvo. Dani, se você quiser começar, ou Ione, fique à vontade. Lembrando que a gente vai estar dialogando juntas. Sim. Como que a gente compreende o trabalho colaborativo, né, Flaviane? Há algum tempo a gente vem discutindo as questões do trabalho colaborativo como estratégia. Alguns estudos já vêm apontando isso, há muito tempo já apontam essa questão como uma estratégia de ensino, como uma estratégia didática para a organização da educação especial na escola comum, né? O trabalho colaborativo, ele surge, essa perspectiva de trabalho colaborativo, né, surge da demanda da pessoa com deficiência por escolarização comum, porque enquanto estava na instituição especializada apenas, você não tinha necessidade de estabelecer trabalho de cooperação com ninguém, de trabalho cooperativo com ninguém, não era, a dinâmica era outra, completamente diferente, né? Essa dinâmica surge com a chegada dos alunos da educação especial, com a chegada dos alunos público-alvo da educação especial no sistema comum de ensino, na escola regular. Isso lá nos idos da década de 90. De 1990, né? São marcos dessa ação as declarações de Salamanca e as declarações de Educação para Todos, que vão fundamentar o direito humano universal à educação, que vão fundamentar o acesso da pessoa com deficiência ao ensino comum. E no Brasil, de modo muito específico, no ano de 2001, a gente tem uma primeira legislação assim, muito forte, que é a resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica, que institui as diretrizes nacionais para a educação especial no ensino regular, na educação básica. Então, é esse texto, o primeiro texto legal, que vai falar sobre colaboração, que vai falar da atuação colaborativa, né? Ele primeiro vai determinar que o atendimento da educação especial deve, em qualquer etapa, em qualquer nível, ser realizado no ensino comum, deve ser realizado nas classes comuns, o ensino regular, e vai determinar também que as escolas comuns devem prover o serviço de apoio especializado. Sim. Através do quê? Da atuação colaborativa de professores de educação especial. Então, é um primeiro momento onde a gente vai ter lançado no nosso arcabouço normativo da educação nacional, essa necessidade de atuar colaborativamente, de estabelecer colaboração, para quê, gente? Para a sustentabilidade do processo educativo. O trabalho colaborativo, ele não surge apenas do trato ou da dinâmica didática, né? Da manutenção do ensino ou da oferta do ensino na sala de aula regular, não. Ele é prerrogativa da sustentabilidade do processo educativo por meio dessa aprendizagem cooperativa. Então, o trabalho colaborativo traz esse sustento a essas práticas da educação especial na escola comum. Isso é muito importante para a gente, para gestores, para professores, para escolas. Isso é um fundamento muito importante na execução na implementação das políticas de educação especial de lá para cá, né? Desse tempo que a gente passou da década de 90 até aqui. Já são 30 anos, quase 40, ou seja, já tem bastante tempo que a gente faz isso. É claro que se a gente for analisar o tempo histórico, não é quase nada, a gente está começando, né? A gente está dando os primeiros passos. Mas já são anos que a gente vem vivenciando os processos de inclusão escolar de alunos especiais dentro da escola comum e com estratégias muito fortes e muito alicerçadas no trabalho cooperativo entre professores, no trabalho colaborativo de professores especialistas e professores comuns, e professores da educação regular. Penso que para começar é isso. É exatamente isso. E você traz um ponto muito importante, Dani, quando você fala desse recorte histórico. Porque, apesar de ser um tempo histórico que nos parece ser longo, nós ainda não conseguimos avançar nesse sentido, não é mesmo, Ione? Ione pode dizer um pouquinho para a gente, né, como que ela pensa isso, como que você compreende esse trabalho colaborativo, apesar dos desafios, né, apesar dos entraves
Como que é isso para você, Ion? Então, hoje a gente faz uma reflexão e durante alguns anos eu estava falando do trabalho colaborativo, mas enquanto gestora de educação especial. Hoje, como professora, na função, né, e aí a gente entende como aquela formação foi importante e aqueles momentos de reflexões, né, foram tão importantes. Porque o trabalho, né, pautado em leis, em toda a legislação, ainda assim, né, a gente encontra muitos entraves. E esses entraves que causam, né, todo tropeço para a gente. Eu penso que nós fizemos um dever de casa e que a gente não conseguiu entender um ponto-chave quando a professora explicou lá para a gente, na hora de fazer o dever de casa, a gente não consegue fechar todo, né? Eu penso que a gente está vivendo esse momento. E aí não é culpa nossa, né? Eu penso que não é culpa do professor, né? A gente vem num processo de formação, a gente vem num processo de entender as leis, e quando a gente entende a lei, o que está acontecendo, a gente briga, porque nem toda lei, né, ela se constitui no mesmo momento, e a gente precisa brigar sempre por alguma questão, né? E eu lembro sempre muito de Alex, quando ele gostava de usar, né, Bob, porque ele falava, né, que não estava nada pronto, né, que a gente ainda continuava brigando, mesmo com as leis a gente continua brigando porque a coisa não está pronta. E é assim, eu acho que o trabalho colaborativo, a gente não conseguiu fechar como ele deve ser feito, né? Isso é tudo um processo. E esse processo, ele continua, né? Eu não consegui chegar na escola e fazer ou ver tudo aquilo que a gente passou em formação. Mas eu consegui ver que nós conseguimos avançar muito nas propostas. O trabalho colaborativo hoje, para a gente, é aquilo que está fazendo a liga dentro da escola, né? Porque não tem como a gente fazer sozinho. E essa é a proposta, é de caminhar juntos. A gente vai se constituindo mesmo enquanto profissional, enquanto sujeito, né, na ação, e a gente vai e a gente entende, sim, como é que ainda há falha, como ainda há necessidade da gente brigar por uma escola mais inclusiva, por um Exatamente, espaço, Oni. E aí a né, gente que atenda a todas as pessoas. e atenda de forma integral, né? Eu acho que isso é importante. E aí, chamando a atenção, a Cris aí no chat, ela traz para a gente uma coisa que eu já vinha discutindo isso, eu já vinha falando sobre isso há algum tempo, e ela coloca aí no chat, poxa vida, sinto falta, né? Os professores de área sentem falta de uma formação voltada para a inclusão. Enquanto a Raniele aí no site também diz assim, mas se for para ser formações engessadas, né, Raniele, não adianta. É isso, eu acho que a gente pensar nesse movimento colaborativo, eu acho que a formação continuada de professores, ela é importante. Então, o que vocês pensam em relação a isso, né? Como atender, como a Cris coloca, uma formação na perspectiva inclusiva para os professores também de área, né? E ao mesmo tempo não sendo engessada como traz a Raniele. É uma questão muito sólida, né, que as meninas pontuam para a gente aqui. Sólida primeiro porque, gente, a escola ela tem uma organização muito própria e é uma organização muito difícil de lidar com ela. A dinâmica de trabalho que nós temos hoje, a complexidade do trabalho da educação especial hoje, para ser conjugada dentro da escola comum, não é um ato simples de se fazer. Grande parte do desafio da educação especial na educação comum perpassa por essa organização. Veja bem, durante muito tempo a educação especial vivenciou e foi concebida como uma modalidade à parte, como um sistema à parte de ensino, né? Ele tinha um sistema próprio, onde ali aconteciam as coisas e não tinha dificuldade nenhuma ali, porque atendia-se todo mundo igual, os iguais, né? Abram aspas bem grande aí nos iguais, porque o critério da normalização era esse.
E você não tinha a complexidade que nós temos hoje de colocar alunos com tantas especificidades dentro do mesmo espaço social comum a todos. E aí, quando a gente traz essa complexidade, esse desafio, ele vai se estender a todas as outras áreas. Quando você fala bem assim, o professor regente, o professor da educação comum, ele precisa ter essa formação voltada à educação especial. Quando a gente trabalha dentro do sistema de ensino, a gente tem essa lucidez, a gente sabe que essa demanda existe, mas é muito difícil conjugar essa formação dentro do sistema de ensino. E não é só de professores de educação especial, é difícil de você conjugar essa formação, por exemplo, essa formação continuada, quando com outro público, como, por exemplo, os professores do núcleo comum, de 1º ao 5º ano. Tirar esse professor para fazer uma formação continuada no sistema de ensino é um desafio enorme, em qualquer área. Sempre foi. A conta não fecha, porque você tira e coloca o quê, né? Então, é muito complexo isso, muito complexo. Mas é uma ação da qual a gente não deve se furtar. Não pode se furtar. É necessário, sim, que as pessoas tenham contato com essa temática, não só com um tema de informação, mas é necessário que exista o contato teórico com a formação do professor para a educação especial ou formação na educação especial. Conteúdos básicos, veja bem, conteúdos básicos para que fundamentem os professores, fundamentem os docentes a lida, né, com os alunos da educação especial. E dependendo da perspectiva, a gente tem muitas opções, né? Porém, a gente precisa avaliar como fazer e as condições que temos para fazer. É um movimento importante e é um movimento rico. Porque se você alcança o professor regente, nesse âmbito formativo, se você alcança o professor regente, você alcança grande parte do processo inclusivo, do processo educacional dessas crianças especiais. Então, é necessário, sim, a gente abrir um diálogo franco nas nossas redes de ensino para tratar sobre a questão da formação do professor regente, do professor do ensino regular voltada à educação especial. Então, eu acho que trilhar esse caminho, né, Ivone, é um desafio. Quando a gente fala do trabalho colaborativo, a gente não pensa somente na articulação entre o professor que está na ação lá com o aluno, com o professor que atende no contraturno, quando tem essa experiência, quando são professores diferentes, ou com o professor, né, regente, né? É um todo. Eu acho que o trabalho colaborativo, ele envolve todos na escola. Esse processo de formação, né? E não é de hoje, né, Dani, que a gente escuta que a formação deve ser também para o regente, a formação deve ser também para o regente. E assim, esse passo, né, a gente tem tentado, né, romper esse obstáculo, né? A gente tem tentado romper como? É quando a gente vai para a formação e aí tem a oportunidade de falar com um grupo que é de área, né? Eu, pelo menos, quando vou para uma formação que é voltado para a educação infantil, mas que tem alguma coisa da educação especial, eu faço questão de participar. Né? Então, assim, o trabalho colaborativo, ele perpassa, assim, em todos, com todos os professores, os regentes, porque quando a gente ouve a reclamação de que a gente não consegue a formação como o professor de educação especial tem, que vai para lá e tem 6 encontros, tem 7 encontros voltados para o atendimento desse sujeito. Eles também não tiveram a formação que nós voltamos e fizemos depois, que foi uma pós-graduação na área, porque igual aqui na UFS nós não temos a graduação em educação especial, né? E aí a gente vai para uma pós-graduação, para um mestrado na área,
porque é a área que a gente atua realmente. E para esse professor que é regente, ele não tem esse tempo que a gente tem para buscar isso, porque eles vão buscar voltados para a área que eles atuam. Então, é importante que o gestor da educação especial, Tá cortando, né? Tá cortando, Ione. Ione, tá cortando um pouquinho. Você tá conseguindo nos ouvir bem? gestor de educação, né, no Tá? município, Porque às vezes dá uma falhadinha, mas é normal. pensa que nós temos um grupo muito grande de pessoas com deficiência e que não dá para a gente trabalhar. Tá voltando, tá indo devagarzinho, agora voltou. Eu acho que é isso, Ione. Inclusive aí no chat, a Margarete, ela traz, né, essa questão do desafio, né, da necessidade, outras pessoas comentando também da necessidade de um maior investimento na formação dos docentes, mas pensando no nosso tema como trabalho colaborativo, nós sabemos que trilhar esse caminho requer mudança significativa também na questão de valor e conceito do professor, né? E que isso pode ser reforçado dentro da escola, num trabalho junto com, né? E não sobre o outro, né? Mas junto com o outro. Eu acho que isso é importante de destacar, que ninguém faz inclusão sozinho, nós estamos cansadas de ouvir sobre isso, mas na maioria das vezes, na prática, a gente não consegue colocar isso. E aí o professor de educação especial, quando tenta fazer um trabalho colaborativo, se sente sozinho. Então, pensando, né, é fato, não vamos negar, urge a necessidade de políticas públicas que garantam também a todos esses profissionais, não só professores regentes, professores de área, mas todos esses profissionais que de alguma forma estão com esses alunos lá na escola e que também querem ver esses alunos de fato incluídos, inseridos e com um processo de aprendizado, né, bacana. Essas mudanças nesse contexto social, elas precisam acontecer. E aí, pensando nisso, como que vocês, como que funciona, né? Me pediram agora há pouco no chat, me dá um exemplo mais claro, como que funciona o trabalho colaborativo na rede que vocês atuam? Quer começar, Ione? Trabalho que você faz na sala e com o regente. Então, às vezes, são duas salas e a gente faz esse trabalho juntos. Então, é planejamento com o regente, com o pedagogo. Tá ruim o áudio? Né? E a partir do momento que você conhece o estudante, que você vai fazer a mediação, esse trabalho em Cariacica. Nós trabalhamos como o trabalho colaborativo e a ação colaborativo. Melhorou o áudio, pessoal? Ele tá oscilando, na verdade. Aí, qualquer coisa a gente vai falando com você, tá bom? Tá bom. Então, e aí, assim, essa função lá em Cariacica, ela ficou bem distinta, justamente porque o professor que faz o trabalho colaborativo não é o mesmo que faz a função na sala de recursos. Né? Então, ele ficou bem separado até mesmo porque o número de salas lá era um número menor, então não dava para ser o mesmo professor atendendo todos os outros meninos. Desculpa, isso então, na assim, rede municipal, você atua em duas redes. Isso você está falando é porque cortou um pouco seu áudio da rede municipal de Cariacica, onde eu atuo no CEMEI. Ok, aham. Isso. No município de Vila Velha, Ione, vamos fazer o seguinte, vamos fazer colaborativo, mas é um colaborativo onde eu atuo juntamente com os professores que atuam na sala, que fazem o trabalho. Ione,
se você estiver me ouvindo, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar a Dani Oi. falar um pouquinho e eu te sugiro você tentar sair e entrar novamente para ver se melhora o seu som. O que, que você acha? Podemos fazer esse teste? Porque a gente tá, eu tô louca para te ouvir e está cortando muito. Não sei se é o seu sinal de internet. Vamos tentar assim, então. E aí, enquanto Tá isso, a bom. gente vai dialogando aqui com Tá a bom. Dani para você tentar voltar, tá bom? Vai lá, Ione. Eu vou Pessoal, comentando, tá? No chat. Isso, vamos tentar ver se a Ione consegue retomar daqui a pouquinho. Pensando nisso, Flaviane, a dinâmica do trabalho colaborativo, e alguma das meninas já tinha mencionado aí no chat, das dificuldades que a gente tem de desenvolver esse trabalho na escola, dificuldades, assim, principalmente no âmbito da organização de horários, da organização de momentos de planejamento, porque é uma proposta que ela não se viabiliza sem um planejamento prévio, né? Aliás, nada na educação se viabiliza sem planejamento prévio. O ato de educar é um ato sistematizado, então precisa ter planejamento. E aí, quando a gente fala do aspecto do trabalho colaborativo, ele remete inicialmente à interação entre os pares, ele remete à organização do trabalho entre os pares, que culmina num processo conjunto, numa tomada de decisões conjuntas, num trabalho desenvolvido rumo a uma direção comum a todos, né, comum aos professores envolvidos, às pessoas ali envolvidas. Uma figura muito importante, central, nessa dinâmica de organização do trabalho colaborativo é a figura do pedagogo da escola, do pedagogo que, assim, como ele é a peça que alcança todos os professores, né, ele dá conta, ou deveria dar, pelo menos, dessa dinâmica da interação com todos os professores, ele é uma peça central na articulação desse momento de planejamento entre professores de educação especial e professores comuns. Quando a gente senta para conversar com os professores, assim, são as interpretações são inúmeras. Os professores do ensino fundamental 1 dizem que têm maior facilidade para planejar do que o pessoal do Fundamental 2, que por ser uma sucessão de matérias, muitas matérias, um professor especialista para cada disciplina, então fica mais difícil ainda de se organizar, né? Mas são estratégias que que as políticas públicas devem prover e a escola deve tentar viabilizar, deve organizar, para que a gente possa ter melhores condições nessa dinâmica de colaboração dentro da escola. Por que é importante essa dinâmica de colaboração? Porque o acesso ao currículo, você não tem um currículo específico da educação especial, o currículo é o currículo comum, que é desenvolvido lá dentro da sala de aula, lá onde toca o rock, né? Então, é essa dinâmica que a gente precisa priorizar. Se a gente atropela isso, fica muito complicado da gente garantir aquilo que é o direito do menino. Então, hoje a gente tem, além assim, de uma necessidade de colaboração para efetuar essas atividades, para efetuar essas estratégias de ensino, a gente necessita de ter condições de colaboração dentro da escola. E isso é muito mais complicado de se prever, isso é muito mais complicado da gente organizar. Porém, não é impossível. As pessoas têm feito bons trabalhos, têm realizado boas ações, né, educativas com relação a isso, mesmo com tantas dificuldades ainda que temos. Vamos tentar ouvir a Ione agora. Ok. Melhorou aí? Melhorou. 100%. Então. Que bom. Não, a questão do trabalho colaborativo, e aí aqui em Vila Velha a gente já organiza, assim, eu atuo na sala de recursos e a gente desenvolve um papel junto com o grupo todo da escola. Eu trabalho numa escola grande, né? Eu trabalho na UMF João Calmon. E lá tem um número de alunos, assim, num turno 31, no outro 29. Então, é uma cidade, né? São vários professores que atuam no trabalho colaborativo e eu na sala de recursos. Então, não dá para a gente fazer sem dialogar.
sem conversar com os regentes, sem conversar, porque alguns regentes também atuam nos 2 turnos, com 2 cadeiras ou extensão de carga horária, e a gente não consegue, né, fazer sem dialogar. E o trabalho colaborativo, eu penso que assim, o ponto-chave dele é essa conversa, esse diálogo. E que quando a gente pede, né, o regente pede uma formação, eu quero uma formação nessa área, eu preciso conhecer mais de educação especial. Eu fico feliz e a gente bate longos papos, porque a gente sabe como é o processo de formação, né, que ela não acontece da forma que a gente realmente deseja, né, que aconteça. E a educação especial, não só, né, no nosso estado, não só na nossa cidade, nos nossos municípios, mas ela sim, né, tem essa necessidade de expandir, de ir para além do grupo de educação especial, do grupo do professor de educação especial. Ela precisa extrapolar isso. E eu acho que assim, não dá mais para a gente ficar naquela conversa de que, mas eu não tenho essa formação que você tem. Né? Não dá para a gente viver mais nessa conversa, porque todas as salas têm alunos com deficiência. Hoje, a gente estava comentando de alunos com autismo na escola. Né? Como cresceu esse número de autismo? E se a gente não dialogar, se o trabalho não for de parceria, esses meninos vão sobrar. Né? Uma aluna minha fala assim, que eu sobrei igual o Giló no churrasco. E esses alunos vão sobrar igual o Giló no churrasco. Né? Não vai ter condição de avançar, porque eles não terão oportunidade, porque só o professor de educação especial não dá para fazer. Só ele não tem como andar. A roda não gira somente com o professor de educação especial. Né? Essa é a verdade, porque sem o apoio, sem o trabalho colaborativo, a gente não consegue avançar. Né? E a gente está perdendo muito tempo em esperar que seja ofertado formação para todo mundo. Eu acho que, assim, ensinar, todo mundo foi lá e fez um curso e aprendeu a ensinar. As especificidades, elas chegam. Nem todo mundo aprende da mesma forma. Né? Quando eu estudei, que eu fiz magistério, o professor... Bem, naquela época lá, né, que não vou nem falar, vou falar porque eu fiz 50 anos mesmo, então, assim, época de magistério, Ione fez 50, eu fiz 45, tô me achando com 18, tô muito... Mas olha, é muito disso que a Ione está falando, não dá para a gente esperar, não dá para a gente esperar a formação ideal, né, gente? Nós temos que correr atrás do nosso processo formativo. É claro que o poder público tem essa obrigação. Com deficiência, até mesmo porque eles não iam para de aula. Voltou agora. Quem fazia esse trabalho era alguém específico. Menina ficando branco. Não tá, o tempo tá O tempo tá A coisa não acontece. A gente não quer isso. Eu estava dizendo, eu não quero essa realidade. Eu estava dizendo que, com base numa fala sua, que a gente não pode ficar esperando a formação ideal, aquela formação que a gente vai dar conta de ter, né? Processo formativo docente, processo formativo de professores, deve ser encarado com muita responsabilidade por nós, profissionais de qualquer área, né? E principalmente da educação especial, porque quando os meninos da educação especial passam a frequentar o ensino regular, quando eles começam a ir para a escola comum, esse movimento passa a exigir de professores especialistas em educação especial outros arranjos institucionais. Esse movimento passa a exigir outras coordenadas. Por quê? Porque os meninos, eles vão demandar outras ações educativas, que não aquelas que a gente já estava familiarizado, né, no ensino comum. Então, o movimento de inserção dessas crianças
no ensino comum vai nos obrigar a repensar as nossas práticas. E tem um livro da Marli André chamado Pedagogia das Diferenças, é um livro bem antiguinho já, mas é um livro excepcional, excelente para tratar de didática e prática de ensino na educação especial. E ele vai trazer essa roupagem dessas novas exigências que se fizeram aos professores nesse momento. Então, a partir do momento que os meninos entram, eles começam a exigir da gente novas ações, eles começam a exigir da gente novos arranjos. Olha só, eu não gosto do discurso de competência, não é isso não, tá? São novas organizações do trabalho docente. Não tem ninguém que dê mais conta disso do que nós, professores. Então, nós temos que nos apropriar disso. Esse é o nosso fazer. Não vai ser o médico que vai fazer para a gente, não vai ser o terapeuta que vai fazer para a gente. Né? Eles até estão numa vibe assim, de querer entrar dentro da escola e ensinar a gente a fazer essas coisas, mas não rola. Por quê? Porque isso é função docente. Então, uma formação que contemple a dinamicidade do ato educativo, ela precisa ser um crivo nosso, pessoal também, né? Então, a gente tem que correr atrás da educação, dessa formação. Eu não sou professora especialista em educação especial. Eu sou professora do ensino comum, sou professora alfabetizadora. Por 10 anos da minha vida ensinei menina a ler, lá no primeiro ano. Então, quando chega para mim a educação especial, chega nessas condições. 2 crianças com síndrome de Down, numa sala de aula de alfabetização, onde, não, eles vão participar também, vão fazer tudo que as pessoas fazem aqui, todo mundo vai participar junto. E aí começa a surgir o quê? Novas demandas para mim, que se impunham a mim. E aí a gente vai correr atrás desse estudo, esse aprofundamento. É necessário. O mundo que a gente vive, ele evolui de maneira muito rápida, né? Da mesma forma como evolui a tecnologia, evolui os aparelhos celulares, as crianças também evoluem. Já ouviram aquele ditado que as crianças estão nascendo de olho aberto? Elas são assim, cada dia que passa elas nos desafiam mais, cada dia que passa elas são mais competentes. Cada dia que passa, elas têm maiores condições de interagir com o mundo, condições que às vezes nem nós temos. Para a gente fazer essa live no Instagram, a gente fez um ensaio ontem. E eu cheguei aqui e fiquei apanhando ainda. Por quê? Porque não é Não, porque nós não somos dessa década. Nós ainda somos jovens. Mas a gente não tem tempo de estar com a tecnologia. A gente não tem. Mas olha, se você entrega um aparelho desse na mão de uma criança, ela dá conta em 2 minutos de desenrolar a coisa toda. Porque elas têm uma nuance, uma versatilidade nos mecanismos de aprendizagem delas que é fenomenal. E a gente não estudou isso, a gente tem que se colocar diante disso, né, pessoal? Exatamente. E essa colocação, esse posicionamento vai falar muito de quem eu sou enquanto professor, né? Nós sabemos o desafio da profissão, mas quem sou eu? Quem sou eu, Flaviane? Qual a minha concepção de mundo? Qual a minha concepção de sujeito? Qual a minha concepção de homem? Porque isso vai refletir lá no trabalho colaborativo. E aí, qual a concepção de desenvolvimento humano, né? Exatamente. Não só o trabalho colaborativo, na questão da educação especial com o professor regente, com o aluno público da educação especial, mas nas relações tecidas dentro da escola que vão dar a essa criança, a esse estudante, condições de fato de acesso, permanência e aprendizagem. Porque não é só o professor, é o porteiro, é a merendeira, é todas aquelas pessoas que compõem esse ambiente escolar, é também a Secretaria de Educação, porque essa ponte entre nós e a Secretaria de Educação, entre a equipe de educação especial, ela precisa estar afinada, porque aí aquele professor que, de repente, por um contrato, por algum motivo, chega até esse aluno, ele tem essa afinidade, então isso é importante. Eu acho que os municípios eles têm trabalhado em busca dessa afinidade, desse entrosamento, né? Para que a gente possa... A gente não vai conseguir dar conta de todo o processo formativo, mas precisamos caminhar, precisamos avançar e sair do discurso de senso comum de que o aluno é meu,
ou de que o aluno é da Ione, ou de que o aluno é da Dani. Porque quando a gente sai desse discurso, a gente começa um trabalho colaborativo. Ah, mas eu não estou conseguindo fazer esse trabalho colaborativo com a professora regente, porque ela diz que ela tem 35 alunos, 36, que ela não dá conta. Calma, você vai chegar nela. De alguma forma a gente chega. De alguma forma o nosso posicionamento, ele vai fazer a diferença naquele sujeito, porque às vezes o próprio aluno, ele não é a ponte, não. Ele é o viaduto inteiro para fazer você chegar naquele professor que está com tanto medo quanto você quando chegou. E aí não precisa ser especialista para isso. Precisa saber apenas se eu estou lidando com quem? Com um ser humano. Então, eu acho que isso é muito importante. A fala da Ione, quando ela traz isso, né, do outro, é muito importante. Nós temos inúmeras inquietações, mas o trabalho colaborativo talvez seja uma pontinha que precisa ser potencializada dentro da escola. Além disso, o trabalho e a pesquisa, o professor pesquisando sua própria prática. Junto, tem que andar junto. Fazer com, não é fazer sobre, é fazer com. Então, acho que isso é bem interessante. Queríamos aqui ter 2 horas para bate-papo, mas olha, acredite se quiser, já se passaram 48 minutos. Passa rápido, né? E a gente nem chegou na metade do que a gente precisava conversar. Nem vimos. Tá vendo como é importante esses momentos que o Grupo Fops nos proporciona? Verdade. Nossa, é muito importante. Muito importante. E aí, meninas, sabendo que, né, a construção de uma escola inclusiva, a construção de um trabalho colaborativo não pode ser uma utopia. Pelo contrário, pode ser sim inéditos viáveis, como diz Paulo Freire, né? Podemos sim fazer. E para que isso se concretize de maneira efetiva lá no chão da escola, essas mudanças necessárias ao contexto escolar, o que vocês trariam? Como promover? Se a gente não vamos falar em receita de bolo, não gosto disso, mas assim, essa troca de experiências. O que eu, Flaviane, tenho feito para promover ações colaborativas dentro do meu ambiente escolar? O que você, Ione, tem feito para promover ações colaborativas dentro do seu ambiente escolar? O que você, Dani, lá no seu setor, lá na Secretaria de Educação, o que você tem feito para poder dar sustentabilidade a essa dinâmica do trabalho colaborativo? Posso começar então, Ione? Ione parou lá. O áudio da Ione está um pouco atrasado, tá, Ione? Seu áudio. Se você puder repetir. Então, Foi? Tá. Eu acho que a gente, o tempo todo, acessível, né? Eu estive numa escola essa semana, e assim, na semana passada. Ah, que pena, gente. Escola na semana passada, deu? Poxa. Ione, vamos ver se melhora. Aguenta aí, vamos ver se eu melhoro. Ele vai voltar. Olha, gente, como sistemas de ensino, a regra é clara, né? Para a sustentabilidade do processo inclusivo, os sistemas de ensino têm que ofertar, têm que organizar a educação especial na forma do provimento de recursos, na elaboração de ações que vão subsidiar a escola ao ensino e ao trabalho desenvolvido junto a esses alunos. Então, a minha experiência é aqui com o município de Vila Velha. Em Vila Velha, a gente tem concurso na área de educação especial desde o ano de 2004. Em 2004, foi feito o primeiro concurso para a efetivação de professores na área de educação especial. Então, desde de lá, a gente vem com essa trajetória de ter um professor de educação especial, um cargo, uma função voltada à educação especial. Para quê? Para garantir que o processo de inclusão educacional, que o processo de acesso do aluno à escola seja revestido por um recurso
um recurso qualificado, vamos colocar assim. Então, o professor de educação especial, essa ação, ela vai gerar, sim, uma sustentabilidade das propostas de educação especial nos municípios, nos nossos municípios. Então, são elementos de uma política que vão consolidar a sustentabilidade desse processo de inclusão. Porque sem o recurso humano, a gente não consegue fazer a acolhida dessa criança, a gente não consegue fazer a oferta, a garantia do ensino a esses indivíduos. Então, recursos humanos, recursos materiais, existe um conjunto de políticas hoje que lidar com elas e sobre elas, né? Então, a gente tem programas de governo federal que a gente precisa adotar para trazer, para estar no município, para fazer uso dessas ações. Ações de financiamento, dupla matrícula, AEE. Gente, precisamos universalizar o AEE no contraturno da escola pública. Essa é uma estratégia que para ontem. Isso está contemplado em todos os planos municipais de educação da região metropolitana do Estado do Espírito Santo. E a gente ainda não conseguiu fazer isso. Então, é preciso universalizar esse atendimento no contraturno. É preciso fazer com que isso é garantia de sustentabilidade dos processos de inclusão educacional. Isso é garantia da integralidade da proposta de educação inclusiva. Ah, mas isso é suficiente? Não, mas é o que a gente tem hoje. E o básico que a gente tem hoje, a gente tem que dar conta de fazer. O básico, o mínimo que a gente tem que dar conta de fazer, né? Para a gente poder avançar, para a gente poder progredir na elaboração dessas ações. Por que a gente fala da elaboração dessas ações? Essas ações, elas precisam ser recompostas. Os planos municipais de educação nossos vão ter validade até 2025. E de 2025 para lá, a gente não vai ter dado conta de realizar o que a gente se propôs na última década. Então, obrigatoriamente, nós temos que avançar. A dinâmica dos processos de educação especial dentro da escola comum nos obriga a isso. Nos obriga a avançar tanto na conceituação, tanto na organização, tanto no atendimento que é feito. Quando a gente fala de pesquisa, a pesquisa é um fundamento que consolida as ações de educação especial de forma a qualificá-las, de forma a trazer a elas um embasamento teórico e acadêmico, que é importantíssimo naquilo que a gente faz. E aí a gente vai tentando ouvir Ione agora, para Ione dizer para a gente também, dar sua contribuição, Ione, porque o nosso tempo está findando e uma pena seu sinal está oscilando tanto, porque a gente queria tanto te ouvir. Nós sabemos da sua contribuição, né? Agora, como professora de educação especial na rede municipal, sabemos que a rede de Cariacica, ela também tem investido nisso, né? Nessas formações, nessas orientações, no trabalho colaborativo, mas a Ione está realmente com dificuldade de sinal. Consegue nos ouvir, Ione? Ela não vai conseguir responder, não. O sinalzinho dela tá ruim. Está muito ruim o sinal de Ione. Mas é isso, Dani, eu acho que fazer essa diferença no trabalho colaborativo, independente das circunstâncias que nós nos encontramos na escola, não é uma possibilidade, né? Eu acho que é a possibilidade. Precisamos avançar, precisamos que esse trabalho colaborativo de fato aconteça, para que de fato a nossa escola seja uma escola inclusiva. Ione não consegue voltar, né, Ione? Então, eu gostaria, nesse momento, né, já me despedindo, agradecer imensamente a participação de todos nesse momento, dizer que foi um prazer estar com vocês, estou com o coração partido por saber que o Ione não consegue voltar. Ai, que dó! Será que nem ela está indo, voltando de novo? Eu acho que o problema está realmente no sinal. É o sinal dela, é o sinal. Ai, que pena. Gente, mas assim, Fabiane,
ver se ela consegue pelo menos voltar, mas eu não Vamos consigo dar um nem... tempinho para ver se ela consegue. Ai, voltou. Voltou! Vai lá, Ione, fala pra gente. Não dá, eu acho que não vai rolar. Ione? Consegue nos ouvir? Ai, gente, Não vai rolar. então a gente começa aqui agora a nos despedir. Pedimos desculpas, né, pelo sinal aí da Ione, internet é assim mesmo. Dizer que esses momentos aqui do Grupo Fops, eles continuam durante todo o mês de outubro. Dani, seja sempre muito bem-vinda. Ione, você vai ouvir isso depois. É uma graça estar com você, um prazer enorme. E nós agradecemos a todos os participantes e dizer que esse bate-papo não termina aqui. E em breve a gente estará novamente juntos. E fiquem ligadinhos nas redes sociais do Grupo Fops, que está vindo mais novidades por aí. Tá bom? Um beijo, Dani. Obrigada. Tchau, Gente, tchau, obrigada a vocês, todo o carinho de vocês, o convite. Foi um prazer estar com vocês hoje. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.